Fala pessoal, tudo bom? Nessa aula eu vou falar um pouco sobre o fur no Moodle. O fur ele é utilizado bastante para fazer pelos, cabelos ou grama. Eu vou começar adicionando uma esfera e vamos fazer uma pequena seleção aqui nessa esfera para adicionarmos um material nela. Eu vou dar o nome desse material de fur mesmo e apenas alterar um pouco a cor para diferenciar do base material que está abaixo. Bom, o fur ele é um elemento que é adicionado aqui na nossa shader tree. Ele precisa ser adicionado dentro do group mask do polygon tag que foi criado. Se adicionarmos acima dele não tem problema, mas vai acontecer aquela regra básica da shader tree. Se eu adicionar o fur aqui em cima, todos os objetos da minha cena vão ter fur. Se eu quiser que só essa seleção, só esse material tenha o pelo, né, o cabelo, eu tenho que adicionar dentro aqui do meu polygon tag. Então nós vamos vir aqui em add layer, special, fur material. Ele vai adicionar essas linhas, essas fibras ao meu material. Na viewport ele não vai mostrar exatamente como fica no render, até mesmo para não pesar tanto para não ficar lenta a nossa manipulação da cena. Mas se nós abrirmos o prévio, nós conseguimos ver como vai ficar. Eu vou desabilitar essa Direction Light. Eu vou alterar ela para uma Dome Light. Acho que fica melhor. Ok. Bom, de princípio é isso que nós temos. O fur ele vai pegar o material da base onde ele foi onde ele está. Ou seja, como o meu polígono aqui ele está verde, por isso que o meu fur está verde também. Ok? Então o material do fur vai ser o mesmo material que foi aplicado na sua base. Mas nós podemos também trabalhar com material diferente no fur, de um material diferente da base. A gente já vai ver isso daqui a pouco. Bom, aqui com o objeto fur selecionado, nós temos aqui a primeira aba, fur material, com as configurações básicas dele, que é o spacing, que seria o espaçamento entre uma fibra e a outra. Antes disso, aqui no render density, como está em 100%, ele está renderizando 100% das minhas fibras. Eu posso alterar esse valor diminuindo a porcentagem, a densidade que vai ocorrer na renderização. E esse random seed é apenas uma disposição aleatória das fibras, que não muda muita coisa no render final quando temos um fur bastante denso assim. Bom, continuando aqui, o spacing vai mudar o espaçamento entre uma fibra e outra, né, o espaçamento médio entre uma fibra e outra. Aqui, como está com 2.3 milímetros, significa que entre uma fibra e outra tem um espaçamento médio de 2.3 milímetros. Nós podemos alterar esse valor. Eu vou colocar, por exemplo, 20 milímetros. Agora ele vai ter um espaço de 20 milímetros entre uma fibra e outra. Mas o que aconteceu aqui que as fibras aumentaram, ficaram mais grossas e deixou de ter aquela aparência de pelo? O que acontece que nós temos aqui a opção width, que é exatamente a espessura desse pelo. Esse width ele também trabalha com uma porcentagem, não com um valor específico, onde essa porcentagem
é em relação ao spacing. Então significa que se o meu spacing está com 20 milímetros, ou seja, um espaço entre uma fibra e outra tem 20 milímetros, o meu width, que é a espessura da minha fibra, ela tem 10 milímetros, ou seja, 50% do meu spacing. Se eu quiser fibras mais finas, eu tenho que diminuir a porcentagem desse spacing. Vamos colocar, por exemplo, 5%. Pronto, agora eu tenho fibras mais finas. Vou aumentar um pouco, apenas 10%. Okay? Então, a espessura eu controlo por porcentagem, dependendo da distância que foi configurada aqui no spacing. Já o length, que é o comprimento, eu posso configurar em valores aqui. Quanto maior o valor do length, mais comprido vai ficar as fibras, né? Mais longas as fibras irão ficar. Eu vou voltar aqui, colocar o valor de 5 milímetros aqui e um width de 50%. Bom, quanto maior o length, mais comprida a minha fibra. Quanto menor, mais curto é o meu cabelo. Esse tapper, ele vai adicionar... Bom, o que é o tapper? O tapper é quando um objeto ele diminui a espessura dele gradativamente até a ponta, a partir do root, que é a raiz, até a ponta dele. Deixa eu aproximar um pouco aqui e ver se dá pra... eu vou voltar com 20 milímetros aqui, para voltar aquelas fibras maiores que dá para perceber melhor. Bom, o que acontece aqui? As fibras, elas não têm a mesma espessura na ponta que tem aqui na raiz. Elas vão diminuindo de tamanho. E isso é o tapper que faz. Se eu tirar totalmente o tapper, elas vão ter a mesma espessura, tanto na raiz quanto na ponta. É o tapper que vai controlar isso. Com 50% de tapper, eu tenho uma pequena diminuição da espessura aqui na ponta em relação à raiz. Com um valor maior de tapper, eu tenho uma diferença de tamanho maior da ponta para a raiz. O padrão que já vem é de 90%, nós podemos deixar, dependendo do que vamos fazer com o fur, a gente pode alterar esse valor. Por enquanto eu vou deixar esse valor assim mesmo. Deixa eu voltar aqui. Bom, nessa primeira parte nós configuramos as dimensões do nosso fur. Espessura, espaçamento entre as fibras, o comprimento, entre outras coisas. O Automatic Size nada menos o que faz é ajustar automaticamente o tamanho do nosso fur, com base no tamanho da nossa geometria. Ele vai dar um espaçamento automático. O offset, ele vai distanciar as nossas fibras da nossa base, do nosso objeto base. Com zero de offset, as fibras nascem exatamente na superfície do nosso objeto. Aumentando o offset, elas começam a nascer um pouco distanciada do nosso objeto. Aqui na categoria Geometry Shading, nós temos essa opção Billboards, que são como se fosse um preset de fur, que nós temos a opção Leaves e Trees. Com a opção Trees, todas as fibras vão ficar em pés, né? E essa opção tem esse nome Trees porque realmente pode ser usada para fazer árvores, mas não árvores
próximas à câmera, mas árvores distantes. Nós podemos usar o FUR para criar uma floresta distante da câmera, onde cada fibra vai receber a textura de uma árvore com um mapa de opacidade. Para isso, nós vamos adicionar a textura da árvore, a imagem da árvore em questão, e mudar o mapeamento dela para Implicit UV, como a gente viu no modo de mapeamento. Vamos testar isso. Eu vou só diminuir um pouco a altura. E vamos adicionar aqui uma imagem. Vou colocar a imagem dessa planta, dessa árvore, né? Que ela já tem uma transparência. E vou mudar aqui no Texture Locator para Implicit UV. Bom, agora todos os planes, todas as fibras do meu FUR têm aquela textura. Porém, a transparência ela não está funcionando, certo? Bom, para a transparência funcionar, eu preciso alterar aqui o effect de Diffuse Color para RGBA, que é o RGB mais alfa. Assim, ele consegue utilizar o alfa da minha textura e da transparência. Só que ele também acabou aplicando essa transparência no material base aqui, porque esse material FUR ele está configurado para funcionar tanto na Surface quanto no FUR em AL. Se eu alterar ele para funcionar apenas no FUR, ele vai ser aplicado apenas na minha pelugem, no meu FUR, apenas nas minhas árvores. Com isso, o material base vai acabar adotando o material do meu base material, que é o material que está abaixo na Shader Tree. Se eu quiser que ele continue com aquele material, mas sem usar o alpha, eu vou voltar aqui para AL. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu material FUR e minha textura, eu vou com o atalho Ctrl G, eu vou criar um grupo. E esse subgrupo dentro do meu grupo FUR é que eu vou mudar o scope dele para FUR. Ou seja, agora o meu material FUR, que é esse material verde, está na parte de cima da minha esfera, mas o FUR, a textura da árvore com o mapeamento Implicit UV está apenas nas fibras do FUR propriamente dito. Eu vou aumentar um pouco o espaçamento. Olha aí. Vou ficar um pouco menor. A gente já criou umas árvores, como se fosse umas árvores vistas ao longe. Com o padrão de billboard em tris. Com o billboard em leaves, ele vai deitar essas árvores. Então aqui seria seria mais para fazer folhas caídas no chão. Em vez da textura de árvore, eu poderia usar texturas de folhas, assim como aquelas texturas que nós utilizamos na aula sobre textura replicator, para replicar essas folhas no chão utilizando o FUR. Mas vamos remover
esse material e vamos voltar aqui para off Moodboard, voltar com o material de pelugem. Vou colocar assim aqui como estava. Automatic Size. Né?